A gente começa a gravar aqui. Então, para quem não me conhece, eu sou a Mari, eu sou a líder do Veterinano atualmente. E esse evento aqui a gente vai ser mais um bate-papo, né? A gente vai conversar sobre currículo, como é que a grade da Anima pode ajudar os alunos a desenvolver competências, a montar um currículo e se aprimorar diante disso também, né? E o Dutra está aqui para falar um pouquinho para a gente sobre isso, explicar um pouquinho o que que é importante, o que que a gente tem que prestar mais atenção, tomar mais cuidado e como é que a gente pode usar o curso a nosso favor para encontrar o trabalho que a gente tanto quer. Então, Dutra, a palavra é toda sua. Obrigado, Mari. Vou te corrigir, porque a palavra é toda nossa. Começa assim no sentido de que podem ficar à vontade de perguntar, de parar, abrir o áudio, mandar escrito no chat. A ideia é que a gente conversar, né? É até bom que tem um grupo menor assim de alunos, então a gente consegue dar uma atenção bastante para todos vocês. Então, se tiver alguma dúvida, não deixem de perguntar, o momento é esse. Principalmente para aqueles que estão no primeiro período, acho que todos aqui estão no primeiro, né? Se alguém aqui não tiver no primeiro período, sinaliza aí para a gente também. Mas a ideia é essa, porque a partir do momento que a gente começa a entender o que é um currículo, para que ele serve, como eu consigo preparar ele o quanto antes, melhor será na trajetória não só acadêmica, mas profissional de vocês também. Eu tenho certeza que todos aqui estão fazendo veterinária, né, por um sonho e querem, obviamente, se tornar profissionais de sucesso. Então, acho que essa ideia, um dos caminhos para que a gente consiga chegar de maneira mais rápida a esse sucesso, é construindo um currículo ao longo da graduação e posteriormente a ela também. E aí a ideia é que a gente tenha um bate-papo relacionado a entender um pouco sobre isso. A ideia do primeiro bate-papo, da primeira conversa, era falar mais em geral das agrárias como um todo, mas pelo que eu estou vendo no chat, pelo que vocês falaram, todo mundo da veterinária, correto? Se tiver alguém que não é da veterinária, vocês me avisem. Eu vou direcionando a fala mais para o público aqui também, tá? Mas vamos lá, só para começar, antes da gente falar sobre currículo, Mari, rapidinho, só para a gente fazer alguns pontos que eu acho que vai fazer sentido no final da nossa fala, quando a gente entender da importância do currículo, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho de várias coisas que estão relacionadas de maneira direta ou não para o nosso currículo. Primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui, eu queria saber se vocês saberiam me dizer quantos anos tem mais ou menos a medicina veterinária no Brasil. Vocês saberiam dizer? Não sei se você sabe, Mari, você sabe quanto tempo tem? Quando foi feita a primeira faculdade de medicina veterinária no Brasil? Quando veio, né, a veterinária do Brasil? Vixe, não sei não, eu chutaria 40 anos para 40 mais. anos. A Letícia chutou um pouquinho mais, 65. Mais alguém, gente? Chuta aí, pra gente participar, para saber também que eu não caí. Manda aí, pode chutar qualquer coisa aí. Pra ver se alguém faz bingo e acerta. 70. Ó, pra vocês terem uma ideia, o primeiro curso de medicina veterinária foi no Rio de Janeiro, tá? Depois ele migrou, né? Era um curso feito ali pelo Exército, e depois ele migrou do Rio de Janeiro mesmo para uma cidade próxima do Rio de Janeiro chamada Seropédica. E foi feita a Federal Rural do Rio de Janeiro, onde eu me formei. Já me disseram, mas não lembro. A data é 1910, tá, gente? 1910. Ou seja, temos aí, brincando aí, 112 anos, mais ou menos, não é isso? Isso, 112 anos. Ou seja, já está ficando quase uma velhinha, né? E aí, só um outro adendo aí, uma observação. Parece que eu não estou olhando para vocês, é porque minha câmera está aqui, mas meu visor está aqui, tá? Então, eu estou olhando para vocês também. Eu esqueço de comentar isso, que às vezes o pessoal fica achando estranho. Mas, enfim, por que eu estou comentando isso para vocês? Porque de lá para cá, muita coisa mudou dentro da medicina veterinária, ou pelo menos o mercado de atuação do médico veterinário sofreu grandes mudanças, e o que me deixa um pouco, às vezes, triste ou não tão satisfeito quanto eu queria, é em saber que, de maneira geral, os cursos de medicina veterinária não mudaram tanto quanto o mercado mudou. Como assim? O que eu quero dizer com isso, tá? Só para a gente fazer uma analogia. Quando começaram a criar os cursos, e a gente precisa ir lá para longe, lá, sei lá, para 100 anos atrás. A gente pode ir para 20 anos atrás. E aí, antes de eu fazer algum comentário relacionado ao curso, eu pergunto para vocês. Pensem vocês, o mercado, né? Aonde vocês vão atuar?
seja clínico, seja na área comercial, seja na reprodução, seja na produção, seja no bem-estar animal, seja na parte alimentícia, seja no laboratório. Vocês acham que a área de atuação do médico veterinário é a mesma hoje de que, não vou muito para trás não, 20 anos atrás? O que vocês acham? Responda no chat. Ou seja, o mercado pede as competências e habilidades do médico veterinário atualmente são essas mesmas competências e habilidades de que um veterinário que formou há 20 anos atrás? Não, não. É muito diferente, né? Por que eu falei no começo que eu fico um pouco triste muitas das vezes com a forma de que é conduzida a maioria dos currículos dentro da medicina veterinária? É porque, em geral, a maioria das matrizes, elas seguem o mesmo padrão há mais de 50 anos, praticamente. Aí, ó. É a mesma coisa. O que muda, às vezes, de uma matriz para outra é adicionar uma disciplina aqui, tirar uma disciplina ali. Né? Quando eu entrei na medicina veterinária na rural, não tinha nada de silvestre. Eu era um dos representantes dos alunos, né? A gente fez e eu participava das cadeiras dessas, que chamava Consune, né? Representante docente. E a gente levou essa demanda de criar uma disciplina relacionada a silvestre, né? E a gente conseguiu, fez uma mudança na matriz, foi feita lá a inclusão da disciplina de silvestre, e aí fizeram mudança na grade. Mas parando para pensar, será que realmente foi feita uma mudança na grade só porque incluiu uma disciplina e tirou uma outra? Não é bem assim, né? Ou seja, não acompanha as necessidades do mercado. Boa, Tati? Infelizmente, muitas das vezes é isso. E por que eu estou comentando isso com vocês? Porque é importante vocês terem essa visão para vocês conseguirem trilhar o caminho de vocês de uma forma mais eficiente, tá? Quando a gente pensa nesse sentido, né, que a veterinária estava andando do mesmo caminho há muito tempo, da mesma forma, dando um passinho de cada vez, e o mercado acelerando na mudança, às vezes o veterinário, o que acontecia? E vocês podem conversar com muitos veterinários que estão formados em relação a essa pergunta que eu vou fazer para vocês, para alunos que estão próximos de formar muitas das vezes. O que acontece muitas das vezes? O aluno ele chega no mercado de trabalho se sentindo despreparado. Ele se sente despreparado. Ele não se sente pronto para atuar no mercado de trabalho. E isso gera muitas das vezes uma frustração no profissional. No profissional. E por que eu estou chamando isso a atenção para vocês? Porque, às vezes, vocês vão escutar alguns médicos veterinários frustrados falando mal da profissão, falando que o veterinário não dá dinheiro, falando isso, falando aquilo. E digo para vocês, tem muito veterinário que ganha muito dinheiro com a medicina veterinária propriamente dita. Qual que é o ponto? Que não basta, e a gente vai falar um pouco sobre isso na nossa conversa hoje, não basta você somente ter o conteúdo, saber muito aquela coisa, ter aquelas habilidades. Por exemplo, quero ser cirurgião, eu sei muito de anatomia, eu sei fazer uma cirurgia como ninguém, eu sei estruturar, sou muito bom tecnicamente e sei muito do conteúdo relacionado à cirurgia. Somente isso, para se você se inserir no mercado de trabalho e ter um sucesso na sua profissão, não é o suficiente. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque ninguém fala isso para a gente quando a gente está entrando na faculdade, e é um ponto muito importante. Se isso é importante a gente saber, por que não falam para a gente? E normalmente, na maioria das matrizes, da maioria dos cursos, esse outro lado do currículo também não é trabalhado. A gente está com... No ano a gente teve uma mudança grande na matriz, graças principalmente também a uma diretriz curricular do MEC, uma DCN, uma diretriz curricular nacional do MEC, onde ela estipula algumas mudanças que durante muito tempo tentou se mudar, mas o pessoal era muito preso no antigo. Ninguém queria mudar a matriz. E hoje em dia tem alguns pontos muito legais dessa nova DCN do MEC, que era para entrar em vigor em 2021, que por conta da pandemia deram uma prorrogada. Então, se preparem mesmo. Eu vi que tem gente de Vassouras, pessoal que não é do Ânima também. O Ânima já está dentro dessa nova matriz, a maioria das faculdades não estão. Vocês podem até perguntar os coordenadores de vocês se já estão... Essa matriz está dentro dessa nova DCN, e eu digo para vocês que a maioria não está, mas vai passar por uma mudança muito grande o curso de medicina veterinária, isso é um ponto muito positivo. Mas antes de a gente falar um pouco disso, eu queria comentar algumas coisas com vocês relacionadas a essa fala que eu disse, em relação ao que o mercado pede. Porque a gente precisa entender o que o mercado está pedindo antes de querer pensar no meu currículo. Porque se eu quero melhorar meu currículo, não adianta eu melhorar com coisas que estão ultrapassadas, coisas que não vão dar tanta eficiência, tanto peso para o meu currículo. E aí é um dos pontos também da nossa conversa de hoje. A gente conseguir trabalhar e desenvolver algumas habilidades que talvez, por vocês entrarem agora no curso, vocês não tenham a maturidade para enxergar isso. E eu digo para mim mesmo, quando eu entrei na medicina veterinária, eu era muito imaturo. E não imaturo de idade, simplesmente, mas imaturo
academicamente e profissionalmente quando a gente pensa em medicina veterinária. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Nesse sentido, o que eu trago para vocês, não sei se vocês já viram, é um comentário que muitas das vezes ele já foi viralizado na internet algumas vezes, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver. E, normalmente, esse conhecimento viral, ele vem através de um trabalho que eles comentam que é um trabalho da Universidade de Harvard, mas, na verdade, eles fazem isso mais para chamar atenção, mas isso é um trabalho que foi feito em várias universidades de referência no Brasil, dizendo o seguinte, eles fazem uma analogia comparando hard skills e soft skills. O que seria hard skills e soft skills? Vou compartilhar rapidinho o whiteboard só para escrever para vocês entenderem o que é hard skills e soft skills. E aí, antes de eu falar o que é hard skills e soft skills, eu gostaria de perguntar para vocês se alguém já ouviu falar nesse termo, hard skills e soft skills, se sabe o que é, já ouviu falar, mas não sabe o que é, a diferença deles. Mandem no chat aí se sim, se não. Ó, a Amanda falou que já, a Lê também falou que já, que legal. O Luigi também. Vocês viram no Vida e Carreira ou viram em outro momento, em outro local? Onde vocês viram o que é hard skills? Ou na internet? Onde vocês viram o que é hard skills e soft skills? Ah, boa, Vida e Carreira. O Vida e Carreira já adiantando um ponto bem legal para vocês. Eu sei o que é por causa do Vida e Carreira, legal. E aí, para quem não é do Anima, não sabe que não fez Vida e Carreira, não está fazendo Vida e Carreira, né? Ou ainda não teve a oportunidade de ser discutido, trabalhado isso no Vida e Carreira, procure na internet, tem muito conteúdo relacionado a isso na internet, que é muito bom, e já eu vou dar um briefing, né, para explicar um pouquinho sobre também. Deixa eu ver que a Letícia falou aqui, ó. É a diferença entre habilidades socioemocionais e as habilidades práticas do dia a dia, né? Que são procuradas nas empresas. Sim, Letícia, é uma forma de se interpretar, sim. Existem várias formas de você enxergar e fazer comparações relacionadas aos soft skills e os hard skills, tá? O que você falou está certinho mesmo. Eu vou dar um outro parecer para tentar ser um pouco mais prático, mas a sua definição não está errada, não, Lê. Parabéns, Lê. Show de bola. Isso mesmo. Eu vou tentar trazer um exemplo um pouco mais prático para vocês relacionados aos soft skills e o hard skills, tá? Hard skills é basicamente, e aí vamos trazer esses termos para a veterinária, tá? Então, hard skills basicamente é tudo aquilo que está ligado diretamente com a medicina veterinária. Basicamente, é tudo aquilo que você aprende de conteúdo ligado diretamente à medicina veterinária. Então, se você aprende anatomia, se você aprende histologia, pensando num cirurgião ortopédico, por exemplo, se ele sabe anatomia ortopédica muito bem, se ele sabe fazer a cirurgia muito bem, se ele sabe, né, fazer a incisão, fazer todo o trabalho relacionado à cirurgia ali, isso tudo está ligado às habilidades técnicas daquele médico veterinário ligado à cirurgia. Então, se ele desenvolve isso muito bem, se ele faz isso muito bem, significa que ele tem um hard skills muito completo, muito interessante, muito bem feito, tá? O que seria os soft skills? Soft skills, como a Lê comentou, são habilidades socioemocionais. Mas eu gosto de dizer também que, muitas das vezes, esses soft skills nem sempre são somente as habilidades socioemocionais de maneira direta. Porque, às vezes, essas habilidades soft skills, socioemocionais, elas fogem um pouquinho do emocional e tangem um pouco de aprendizado que, às vezes, não está ligado diretamente à medicina veterinária. Então, eu gosto de dizer que também, além desse conhecimento técnico, tem outros pontos que vão compor o profissional. Então, exemplos. Vamos começar com socioemocionais, que são mais simples. Vamos lá, ó. A capacidade desse médico veterinário de se relacionar com as pessoas. Como assim, Gabriel? Um cirurgião, na hora que ele vai executar a cirurgia, ele tem uma equipe que vai ajudá-lo naquela cirurgia. Tem um anestesista, tem um enfermeiro, tem um instrumentador, tem toda uma equipe ali para ajudá-lo. Então, se ele não se relaciona bem com aquela equipe, vai comprometer o serviço dele, porque às vezes ele pode ser o melhor, mas a equipe dele não é melhor. Porque os melhores, talvez, não aguentam estar perto dele, não vão querer trabalhar com ele, porque às vezes é uma pessoa que não sabe se relacionar. A liderança, saber se liderar, saber ser proativo, você saber se comunicar. A comunicação está dentro dos soft skills. Entender um pouco de marketing, de administração, de gestão, é muito importante. O próprio inglês acaba que, de certa forma, pensando na medicina veterinária, a gente pode atribuir a habilidade de falar um segundo idioma nos soft skills. Entendendo que, muitas das vezes, alguns conteúdos a gente só vai conseguir
trazer do inglês. Às vezes, portas vão abrir para a gente uma visita técnica, um experimento fora do país, um projeto fora do país, se você tiver a língua inglesa. O network, quanto mais gente você conhecer e se relacionar, está relacionado também com soft skills. Então, são vários pontos. Obviamente, só o tema soft skills e hard skills é só uma palestra. Assim, dá para falar muito tempo, muita coisa sobre. Mas só para a gente amarrar, e, obviamente, trazendo esses conteúdos para o currículo, e por que isso é importante, pensando nisso, né, e voltando no trabalho inicialmente na minha fala, esse trabalho que viralizou como sendo de Harvard, mas tem várias universidades com trabalhos similares, provando, chegando nos mesmos resultados, ou resultados similares, eles falam o seguinte, que pensando em hard skills e soft skills, de maneira geral, para todos os trabalhos, não especificamente da veterinária, mas acredito que a gente possa, de maneira bem fácil, trazer esse resultado para a medicina veterinária. O que eles falam nesse trabalho? Que para vocês atingirem o sucesso profissional, ou seja, para uma pessoa chegar no sucesso profissional, 30% apenas estão relacionados com os hard skills dessa pessoa. Os outros 70% estão relacionados com os soft skills. Olha de novo, vou falar de novo. Ó. 30% hard skills, 70% soft skills. Olha que louco. Então, para o cirurgião ortopédico ter sucesso na sua profissão, 30% depende da capacidade técnica dele, tudo isso que a gente falou. Os outros 70% desses demais pontos socioemocionais, dessas habilidades que não estão ligadas diretamente com a medicina veterinária. Eu escutei isso, eu estava na graduação ainda, tive a sorte de escutar isso de maneira, na minha perspectiva, cedo, porque naquela época nada se falava sobre isso ainda. A faculdade era totalmente conteudista, ninguém falava sobre marketing na veterinária, sobre gestão, sobre esses pontos que a gente está conversando aqui, sobre esses pontos que são trabalhados na vida e carreira, muitas das vezes. E quando eu escutei isso, eu fiquei muito chocado e surpreso. Se realmente é esse valor, se realmente tem essa representatividade, por que ninguém comenta isso com a gente na faculdade? Por que nenhum professor fala isso para a gente? Tanto é que muitas das vezes, por exemplo, vou ter uma aula de clínica, vou aprender a clinicar como que é a doença e tudo mais. Mas eu, para ser clínico, eu tenho que saber cobrar. Quanto que eu vou cobrar minha consulta? Quanto que vale meu serviço? Eu vou fazer vou trabalhar numa fazenda fazendo reprodução. Eu sei fazer a técnica, aprendi. Mas quanto que eu vou cobrar para isso? Como que eu calculo o preço? Não se ensina para a gente. E isso são pontos que a gente precisa ter muito cuidado, porque realmente faz parte da nossa formação e tem uma importância muito grande no nosso sucesso profissional. E aí, quando eu digo esses dados, normalmente a gente conversa isso com os alunos, a primeira coisa que eu acho que muitos pensam, na verdade, é, beleza, então, Gabriel, 30% é hard skills, 70% soft skills. Quer dizer, então, que o soft skills é mais importante que o hard skills? A princípio, as pessoas pensam por esses dados que sim. Na forma que eu vejo, não. Eu ainda acho que o hard skills é mais importante que o soft skills no sentido da nossa profissão. Como assim, Gabriel? Porque são esses 30% que vão fazer cada um de vocês se tornarem médicos veterinários. São esses 30% que só nós, médicos veterinários, temos. Administrador, dentista, médico, agrônomo, qualquer profissão, não tem esses nossos 30%. É nosso. Então, a gente tem que ser muito bom naquilo que é nosso. Isso é um ponto. Porém, não adianta eu ser só bom no que é nosso. Né? Ter essa aptidão na parte técnica. Não adianta. Porque para eu ter sucesso, eu preciso desses 70%. Faz sentido isso para vocês? Sim ou não? O que vocês acham? A Marta acha que faz sentido, a Tati também, a Iane também. E por que eu estou falando isso para vocês já no nosso início da nossa conversa sobre currículo? Porque muitas dessas habilidades vocês precisam trabalhar ao longo do curso, não esperando essas informações caírem no colo de vocês, de um professor, de uma palestra, de sala de aula em si. Vocês têm que começar a correr atrás dessas informações para conseguir aprofundar e a se desenvolver nisso, tá? Quando a gente pensa nessas habilidades hard skills, soft skills, hoje as empresas têm pessoal do RH que faz a contratação de relações humanas, que faz a contratação dos profissionais, né, de alguma empresa, eles costumam dizer o seguinte:
E é uma frase que é bem clichê já nesse meio. Eles falam assim, ó, não sei se vocês já escutaram. A gente contrata pelo currículo, ou seja, a gente contrata pelo hard skills e manda embora pelo socioemocional, pelo comportamento ou pelo soft skills. Então, a pessoa é contratada pelo currículo, no caso, hard skills, e ela é mandada embora pelo soft skills. O que isso quer dizer? Às vezes ela tem um currículo muito bom, é contratada para um hospital, ninguém aguenta ela, não sabe se relacionar, manda ela embora. Então, isso é um ponto de atenção que a gente tem que ter. Por conta, isso já é um conhecimento, de certa forma, dentro da medicina veterinária, são falas recentes, não tão velhas assim. Mas pensando em áreas que isso já é mais difundido, o pessoal do marketing, da administração, isso já é algo mais comum. Tá? É algo mais comum e esse conhecimento, essa fala já é mais antiga, apesar de ser nova, muitas das vezes, para a área da saúde, área das agrárias. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque, baseado nisso, as empresas já estão tendo uma outra visão de como contratar, uma outra visão de avaliar currículo. Porque é caro para a empresa contratar e mandar embora, contratar e mandar embora. Toma tempo, não é legal. E aí, mais uma vez, se eu quero preparar meu currículo, tem que entender o que o mercado está pedindo, seja empresa, seja tutor, se eu vou trabalhar autônomo ou não, eu preciso entender o que o mercado está pedindo. E mais interessante ainda, que sabendo disso, até a forma de analisar os currículos tem sido trabalhada, tem mudado ao longo dos anos, principalmente nesses últimos anos aí. Essa visão de como preparar o nosso currículo tem mudado muito. Então, se a gente tivesse uma palestra aqui de como preparar o nosso currículo, falar assim, não o que precisa ter, o que é o currículo do futuro, mas como que eu vou montar meu currículo, qual é o designer do meu currículo? Não tem receita de bolo. Por quê? Dependendo da empresa que você vai mandar, o ideal é que você prepare seu currículo pensando naquela empresa. Então, eu não vou ter um currículo padrão e vou sair mandando para, por exemplo, estágio. Quero fazer estágio, vou preparar meu currículo para mandar para conseguir vaga de estágio. Eu não vou preparar um currículo único e sair mandando para todos os lugares. Dependendo de onde eu quero estágio, o modelo de currículo é diferente. Se eu quero fazer estágio numa instituição federal, lá numa faculdade federal, é um modelo de estágio. Se eu quero fazer estágio no hospital veterinário, outro modelo de estágio. Se eu quero fazer com um veterinário autônomo numa fazenda, outro modelo. Numa empresa de nutrição, outro modelo. Então, a gente precisa entender isso e, obviamente, entender o que o mercado está pedindo. Nesse cenário, quando a gente pensa que a gente precisa desenvolver os nossos hard skills, os nossos soft skills, quem está contratando já tem essa visão muito mais na frente do que nós, e vocês, no caso, que estão dando um passo de cada vez, né, nesse caminho para formar como médicos veterinários. E pensando nisso, a gente precisa entender o que eu preciso de ter e o que seria o currículo do futuro. Hoje ainda, o currículo é o padrãozão. É o padrãozão. Mas, como eu disse, o currículo de 20 anos atrás e o currículo de agora é totalmente diferente. O mercado está pedindo um profissional diferente. E as mudanças, não sei se vocês repararam, estão acontecendo de maneira muito rápida. Então, em um ano, tem muita coisa acontecendo mais rápido do que os últimos, sei lá, 10 anos. As coisas estão acontecendo uma mudança muito grande. Então, a gente precisa ter a visão e pensar lá na frente. Como será que, quando eu me formar, daqui 4, 5 anos, o mercado vai estar querendo um currículo? O que eu vou precisar ter nesse meu currículo? O que eu vou precisar colocar nesse meu currículo? Qual seria esse currículo do futuro? A Amanda falou assim, poderia exemplificar o que mudaria nesse currículo para diversas empresas? Amanda, posso sim. Por exemplo, eu recebo muito currículo de alunas mentoradas minhas e alunas orientadas, às vezes vai mandar um currículo para uma empresa e ela vem com um currículo todo bonitinho, lindo mesmo assim, preparado no Canva, não sei o quê. E às vezes, aí eu pergunto para ela, tá, você vai mandar esse currículo para onde? Eu quero fazer na Faculdade Federal. Esse tipo de currículo não é atrativo para a federal, porque lá o pessoal ainda tem um pensamento um pouco mais fechado, querem um currículo mais conteudista. Se eu for para uma empresa multinacional de um laboratório médico veterinário, por exemplo, uma área médica de laboratório dentro da medicina veterinária. Como é uma multinacional, já está mais acostumado com esse perfil e está muito mais ligado a essa parte de hard skills, eles entendem muito mais essa metodologia de seleção, o currículo precisa demonstrar mais as suas habilidades e competências do que simplesmente o seu currículo do que você fez, basicamente, ao longo do curso. Como assim? Tá? Como assim?
o currículo do futuro, né? Ou o currículo de uma empresa que já tem esse pensamento do futuro, que normalmente está ligado a essas empresas multinacionais, Amanda, ele quer um currículo que não simplesmente mostre o que você fez, o que você é. Ele não quer simplesmente dizer, esse aqui, a Mari já fez isso aqui, ela é isso. Ele precisa ter uma visão do que você pode fazer para a empresa, o que você vai ser para a empresa. Então, não simplesmente do que eu fiz, ele não quer saber só o passado, ele quer ter essa visão do futuro. Então, a gente tem que ter no currículo falas e pontos de como eu, Gabriel, eu, Mari, eu, Amanda, posso agregar para aquela empresa. Então, já é um ponto diferente. Eu não simplesmente vou colocar o que eu fiz, mas também como eu posso contribuir, baseado no que eu tenho, para aquela empresa. Faz sentido, Amanda? Ficou claro? Um currículo, por exemplo, para o mestrado hoje, basicamente falar no PQ deveriam me aceitar no estágio. Também isso. Só que não tão direto, a gente tem que ser mais, não precisa ser tão direto. Você joga isso, nas entrelinhas é isso. Só que você não fala, eu gostaria que vocês me aceitassem no estágio por causa disso, disso, disso. Não. Você fala as habilidades que você tem, conta, às vezes, alguma situação que, para aquela vaga de estágio, é pertinente. Se você faz isso para uma vaga de mestrado ou residência, normalmente, não é isso que eles querem. Eles querem mais esse currículo mais basicão. Acredito que, quando vocês formarem, pode ser que já tenha essa mudança e já enxerguem a forma de pedir o currículo, de avaliar o currículo de maneira diferente. Que isso já tenha acontecido de algumas formas, eu vou mencionar como aqui para vocês, que é o objetivo da nossa conversa, em relação ao que precisa ter no nosso currículo, antes da gente finalizar. Mas é um pouco disso que você disse. A gente tem que ter essa visão para quem eu vou para quem eu vou preparar meu currículo, para quem eu vou enviar o meu currículo. Beleza? Ainda não, Lúcia, ainda não. Poderia ser feita uma separação escrita. Então, tipo, escrever como tópicos, tópico de hard skills e tópico de soft skills. Poderia ser escrito assim. Poderia, Amanda. Seria uma forma legal, interessante de você preparar seu currículo. É uma forma interessante de preparar o seu currículo. Só que, obviamente, depende para onde você vai mandar, tá? E aí eu vou te dar alguns pontos que, às vezes, por exemplo, tá? Você fala assim, Gabriel, eu já entendi que é legal ter no meu currículo hard skills e soft skills. Mas eu quero mandar meu currículo, e agora a gente está caindo mais no assunto da nossa conversa de hoje, tá? Eu quero mandar meu currículo para uma empresa que me dê um perfil, um modelo de currículo para seguir. E dessa forma, eu não consigo fazer o que você me deu como sugestão, de pegar e colocar, separar por soft skills e hard skills, porque eles já me dão esse modelo. Então, o que a gente tem que pensar? Existem pontos e atividades que vocês podem realizar ao longo da graduação que vão mostrar para quem está avaliando que você tem essas habilidades, ou desenvolveu de alguma forma essas habilidades relacionadas aos soft skills. Como assim? Deixa eu só ler a segunda parte. Eu poderia ser escrito assim como currículo? Sim, é o que eu pretendo fazer, estágio no exterior. Então, isso me interessou. Vamos lá. Estágio no exterior, só precisa entender. Normalmente, vou pegar Estados Unidos, tá? Que é o mais comum. Eu tenho um pouco mais de experiência para poder falar isso para vocês relacionado aos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, isso já está mais à frente, estão muitos anos na nossa frente. Isso não só na graduação, mas até mesmo no ensino fundamental e médio. Nos Estados Unidos, eles já valorizam liderança, até a capacidade do aluno em fazer serviços sociais. Então, eles já trabalham o currículo do aluno lá no ensino fundamental, lá na quinta série, sexta série, no quinto ano, sexto ano, para que ele desenvolva essas habilidades. Então, lá nos Estados Unidos já tem muito isso. Aqui está chegando isso ainda. Na graduação, já está mais à frente. Só aí, que mostraria capacidade de autogestão, trabalhos em grupo e tal. Como que é? Por exemplo, participação em grupos. Isso, Tati. Vou trazer isso mais claro para vocês. Perfeito, Amanda também. Então, como eu, Gabriel, eu, Mari, eu, Amanda, eu, Tati, como eu consigo mostrar para a empresa, se ela me der um modelo de currículo para seguir, que eu tenho as habilidades soft skills bem desenvolvidas. Existem alguns pontos que normalmente a gente não desenvolve muito bem em soft skills, tá? Dentro de sala de aula. A gente precisa fazer outras atitudes, fazer outras atribuições, trabalhar
as nossas habilidades de outras formas, fora de sala de aula, para eu conseguir trabalhar esses soft skills. Por que a empresa prefere um profissional com soft skills bem avançado do que o hard skills bem avançado? Porque desenvolver soft skills requer tempo. E a metodologia para o desenvolvimento de soft skills ainda não está muito bem estabelecida. Como assim? Exemplo, pegar uma pessoa que é extremamente tímida. Para ela desenvolver e perder essa timidez, leva tempo e não tem uma metodologia específica. Tipo assim, vou dar uma aula para vocês de como perder a timidez. Não é simples assim. A gente perde muita timidez na prática. Então, se relacionar com as pessoas. Às vezes a pessoa não sabe se relacionar, é mal educada e tudo mais. Você fazer uma pessoa mudar o jeito de comportamento dela é muito mais difícil do que simplesmente ensinar algo técnico. Então, por isso que as empresas querem os soft skills. E como que eu desenvolvo esses soft skills? E aí vocês já falaram alguns pontos aqui. Grupo de estudo é uma forma excelente de desenvolver soft skills? Muito. Projeto de extensão? Muito. Monitoria? Muito. Iniciação científica? Muito. O próprio veterinando? Muito. São projetos que a gente consegue trabalhar isso de várias formas. Eu vou tentar dar alguns exemplos para vocês aqui. Só antes, vamos ver o que a Amanda falou. Ó. Por exemplo, na minha universidade, tem o Uniconsulvet, uma empresa júnior, excelente, trabalha muito a parte do soft skills, onde somos divididos em setores e realizamos atividades. Excelente, Amanda. Quem tiver a oportunidade de participar de uma empresa júnior, é muito importante também. Mas vamos por partes, tá? Vamos por partes. Está programado para terminar às 18h30, Mari? Isso, 18h30 a gente finaliza. Tá, perfeito. Dá um tempinho para a gente fazer um apanhado e pelo menos dar esse primeiro gostinho para vocês disso, né? Obviamente, esse tipo de assunto dá para a gente desenvolver bem mais, mas vamos lá por partes. Primeiro, vocês que estão no primeiro período, a pergunta é, Gabriel, quando eu começo a fazer estágio, quando eu começo a fazer iniciação científica, projeto de extensão, quando eu posso começar a fazer e trabalhar com esses pontos? Alguém acha que está com o áudio aberto? A Vivian. Foi. Como que a gente pode trabalhar com isso? Primeiro, sempre quando vocês estiverem com dúvida, Gabriel, será que eu posso já começar a fazer estágio? Será que eu posso começar a assistir palestras? Será que eu posso fazer um congresso? Sim. Tentem melhorar o currículo, fazer o máximo de atividades possíveis o quanto antes. Ah, Gabriel, mas eu estou no primeiro período, não sei nada. É fazendo, é aprendendo, é indo, e é desenvolvendo, é testando que vocês aprendem. Então, o primeiro ponto, e a gente pode falar isso também em outro momento, em outra aula, de como começar, tá? Mas se tiver oportunidade, faça desde o primeiro período. Esse é o primeiro ponto. Como eu trabalho as soft skills, então, para, de certa forma, alimentar o meu currículo? Primeiro, pegando pontos que vocês comentaram aqui, grupo de estudo. Como a participação de um grupo de estudo e, posteriormente, às vezes, liderar um grupo de estudo, mostra que você tem algumas habilidades relacionadas aos soft skills. Vamos lá, primeiro ponto. Se eu participei de um grupo de estudo, concordo que o tempo todo, eu com os demais alunos do grupo de estudo, eu tive que organizar alguns eventos, eu participei de algumas atividades em conjunto? Sim ou não? O que vocês acham? Participar de grupo de estudo. Eu tenho que trabalhar em equipe? Sim ou não? Sim. Vou colocar no currículo. Palestras com duração tipo 1 hora são viáveis para colocar no currículo? Ou vale que seriam cursos mesmo, gratuitos ou não presenciais? Vamos lá. Abriu um parênteses. Então, olha só. Primeiro, já respondo sua dúvida, Amanda. Excelente pergunta. Então, em relação ao grupo de estudo, a gente sabe que aquele aluno, ele sabe trabalhar em grupo. Ele participou de vários grupos de estudo durante muito tempo. Então, é um ponto positivo. Se ele foi líder, presidente de um grupo de estudo, se ele foi líder de algum projeto de extensão, eu sei que ele tem capacidade de liderar. Eu sei que, normalmente, esse aluno tem um perfil proativo que a gente quer para a nossa empresa, porque a gente quer que trabalhe na nossa equipe. Então, esses são pontos fundamentais que precisam ser colocados dentro do currículo de vocês. Vocês precisam trabalhar isso. Como isso já vem mudando? Já existem alguns editais, no próprio aprimoramento, que é uma pós-graduação do Anima, tem uma pontuação lá, que é se você foi líder de turma, se você participou de grupo de estudo,
Isso já tem. E algumas outras universidades já estão implementando isso para pontuação e para você conseguir um diferencial na vaga que você tanto almeja. Então, esses são pontos que vocês precisam colocar. E cada vez mais é isso que o currículo do futuro pede. A Amanda perguntou, palestra com duração tipo de 1 hora são viáveis? Tudo que a gente coloca no currículo é importante. Obviamente, essa parte da palestra, Amanda, está ligado mais à parte de hard skills. Porém, é muito importante colocar, porque mostra que você correu atrás, não ligado aos soft skills, que você teve a proatividade de correr atrás de palestras, de assistir palestra, de se capacitar. Então, uma aluna do primeiro período que está assistindo palestras, às vezes, de cirurgia, de silvestre, de assuntos, reprodução, assuntos que talvez não estejam ligados com a unidade curricular que ela está cursando, ou a disciplina que ela está cursando, já é interessante. Faz sentido para vocês? Então, botem tudo no currículo. Normalmente, gente, o currículo ele tem um peso de seleção. Vocês querem um estágio, começar a fazer um estágio em um local que é muito concorrido. Imaginem só vocês, exemplo, eu quero fazer estágio, sei lá, pintou uma oportunidade, não falo nem estágio, pintou uma oportunidade de uma visita técnica para a África, para ir para visitar, sei lá, um santuário de elefante. Pergunto para vocês, vocês acham que vai ter muita gente mandando currículo para ser selecionado para essa visita técnica ou pouca gente? O que vocês acham? Indo para a África, assim, para conhecer os elefantes, ficar uma semana lá no recinto. Muita gente. Como que vai ser feita essa seleção? Vocês têm que mandar o currículo. E aí, pensem comigo, vai ter gente primeiro ou último semestre fazendo. Se você mostra que você é do primeiro período e já tem, às vezes, um currículo melhor do que o aluno que está no quinto, a pessoa vai olhar e falar, opa, tem alguma coisa diferente dessa pessoa aqui. Essa pessoa tem um diferencial. E aí você normalmente vai para a segunda fase, que é a fase da entrevista. Porque não é comum, não é o normal, não é o esperado. Porém, a partir do momento que vocês começam a entender que isso é um diferencial, que pode abrir oportunidades para vocês, vocês começam a correr atrás. Não sei se vocês já ouviram falar no colóquio, que é um evento acadêmico científico de escrita científica. Poucos alunos começam a reescrever algo científico, porque não sabe como, não tem experiência, tem medo. Se vocês já no começo do curso começam a preparar o seu currículo dessa forma, além de vocês melhorarem na parte de hard skills, vocês estão melhorando também na parte das soft skills, que mostra que vocês têm essa habilidade de concentração, de proatividade também, trabalho em equipe, que normalmente se escreve com mais de um. Então, são pontos que a gente precisa ter esse cuidado e esse olhar, porque é isso que vai fazer vocês se tornarem médicos veterinários diferenciados. Eu comecei um projeto antes da pandemia e dei uma parada, onde eu comecei a fazer algumas entrevistas e conversar com alguns profissionais da área de medicina veterinária que ganhavam mais de 100 mil reais por mês dentro da medicina veterinária. Olha que louco isso. Pensar que tem médicos veterinários que ganham mais de 100 mil reais por mês com a medicina veterinária. Tem aqueles que abrem empresa, né? Acabam sendo empresários, tem hospitais veterinários, tem pet shop e tudo mais, e acabam fazendo essa receita. Mas com a medicina veterinária, olha que louco isso. E é engraçado, a ideia era conversar com eles para entender como que foi a formação deles, o que tinha de similaridade de um com o outro, e o que eu tenho percebido até o momento. Esses profissionais, eles têm alguns pontos que foram muito similares, mesmo eles formando em momentos distintos em universidades distintas. O que a gente percebe? A gente percebe, primeiro, que todos ali tinham uma proatividade diferenciada dos demais. Segundo, todos tinham uma fala que eu aprendi mais fora de sala de aula do que dentro, no sentido de que sempre que tiveram oportunidade de fazer estágio, eles iam fazer estágio, sempre que tiveram oportunidade de assistir palestra, correram atrás de palestra, de curso, então eles corriam atrás do conhecimento e não esperavam o conhecimento da sala, do conteúdo que era dado em sala de aula, para depois procurar algo relacionado com aquele conteúdo aprendido. Então, são pontos de diferença. Muitos eram líderes de turma, muitos eram líderes de grupo de estudo. Então, a partir do momento que ele se interessava por uma área, ele acabava tocando um projeto e era o líder do projeto. Então, tem esses pontos que acaba que não é à toa que ele chegou onde ele está. Ele tem uma visão diferenciada. E não só isso, a parte de gestão, de marketing e de visão para negócio é totalmente diferenciada. Normalmente a gente vai para a medicina veterinária porque a gente não quer ver matemática, não quer ver física, e muitas das vezes essa ideia, pelo menos o básico ali, é importante que a gente tenha. Esse olhar a mais é muito importante.
Ó, teria que anexar o certificado das palestras, então, ou apenas anotar no currículo com a inscrição e duração e tal. Estou participando do colóquio, estou no terceiro período. Show de bola, Amanda. Parabéns pela proatividade também. Já está no comecinho participando, muito bem, parabéns. Em relação a montar o currículo, normalmente você só escreve o que você tem e no final dessa escrita, a gente anexa todos os comprovantes de certificado, tá? Normalmente é assim. Mais para frente, a gente pode marcar uma fala, uma conversa, uma oficina, um bate-papo como esse, de construção mesmo de currículo, que eu acho que é legal. A Tati falou, eu estou tentando uma iniciação científica, e realmente a parte mais difícil está sendo escrever de forma científica. Tati, parabéns primeiramente também por estar já começando a tentar entrar nesse meio, que é muito importante. Normalmente é difícil porque é tudo prático, não é fácil nem difícil, é treino, tá? Eu comecei a fazer uma escrita científica na faculdade, em outros momentos vocês vão ter a oportunidade de a gente conversar, de me apresentar e contar um pouco da minha história, mas bem tarde, assim, estava no meu 7º período, quando eu comecei realmente a escrever resumo científico, trabalho científico. E me arrependo de não ter começado antes. E depois que eu comecei mesmo, eu comecei a escrever muito mais artigo científico em inglês do que em português. E hoje eu tenho mais facilidade em escrever um artigo em inglês do que em português. Isso quer dizer que eu sei mais inglês do que português? Não. Porque minha língua materna é português, eu sei mais português, obviamente. Mas é porque eu tive mais tempo de treinar. Eu treinei mais em inglês do que em português. Então, tudo é questão de treino. Se você está no terceiro período, no início aí, já começando a treinar, principalmente primeiro, quando estiver no 5º, você já vai estar top. Então, essa é a ideia, tá? Ó, eu tenho até dia 20 para entrar numa iniciação científica. Mas tempo só tem no final de semana. Acho que não vou achar orientador, meu assunto não dá para aplicar porque é relacionado a Silvestre. Não tem cetras aqui. Amanda, pensa numa ideia legal, converse com o seu orientador, porque às vezes você consegue fazer o projeto, a prática mesmo do projeto, às vezes nas férias. A minha iniciação caiu no meu colo. O professor gostou de um resumo que mostrei e ele me adotou. Bora fazer uma IC em cima disso? Tá vendo, Tati, como que é legal isso? Você fez um resumo e, a partir do resumo, abriu portas para você conseguir fazer uma iniciação científica. Olha que legal. Então, uma coisa puxa a outra. Tá vendo como que você começar a fazer e atuar e se capacitar abre portas? Isso é um exemplo muito legal, Tati. Seria ótimo aqui no professor assim para Tati. Uma dúvida no meu caso, eu sou de fora e planejo voltar para a minha cidade nas férias de julho. E lá tenho planos de ir procurar um veterinário que me propôs um estágio, quando entrasse na faculdade de VET. Nesse caso, eu poderia adicionar isso ao meu currículo se der certo? Sim, só que, na verdade, isso que você está chamando de estágio, que normalmente, na prática, os veterinários chamam de estágio, não é um estágio, é uma vivência prática, tá? Então, você vai realizar uma vivência prática com esse médico veterinário, isso conta assim no currículo. Não conta como estágio, mas como vivência prática. Porque o estágio, pela lei do estágio, precisa ser remunerado, tá? Mas conta sim, e é muito importante que você faça. Eu fiz um resumo para o colóquio sobre reconstrução de bico em aves e queria fazer uma IC sobre esse tema. Se meu prof gostar e sugerir a IC, vou ser muito feliz. Então, dá para ligar, às vezes, até com o pessoal lá da engenharia, da engenharia, da arquitetura, que eles trabalham muito com essa impressão 3D. Então, às vezes, você faz a reconstrução de bico, né, com a impressora 3D. Tem uns trabalhos legais sobre isso. Né? E aí você faz uma IC, uma iniciação científica, não só com alunos de veterinária, mas com alunos de outros cursos também, que aí dá mais valor ainda, que é bem legal. Acho que já pode caminhar o link da presença, né, Mari? Isso, boa. Já enviei no chat. Top, show. Mas, gente, só para finalizar, então, né? Obviamente, é muita coisa para falar sobre esse tema que é o currículo, mas a proposta dessa conversa, inicialmente, é mostrar para vocês o porquê da gente se preocupar com o currículo e alimentar esse currículo o quanto antes, né? Podemos marcar, assim, uma parte 2 futuramente, sim, Amanda. Porque tem realmente muita coisa para a gente conversar sobre, né? Mas a ideia é muito isso, né? A gente, às vezes, o aluno às vezes não sabe, mas vocês são felizardos de estar numa matriz nova, para quem está no Anima, né? Porque essa matriz nova proporciona não só o Vida Carreira e o Core Currículo, mas uma carga horária de projeto de extensão, curso de extensão, que dá essa possibilidade de crescimento nesses pontos que a gente comentou. Vocês têm uma facilidade maior. Mas mesmo aqueles que são de outras universidades, que talvez não tenham essa facilidade, que a gente tem muitas das vezes no Anima, é possível ainda assim. Corra atrás, não desista. Dá para fazer, tá? Fácil nunca é. E eu costumo dizer, e fique isso anotado para vocês,
que se o curso de medicina veterinária para vocês está fácil, é porque vocês estão fazendo algo errado. Tem alguma coisa errada aí. Se está fácil, está errado. Porque correr atrás. A faculdade é fácil. A faculdade é fácil, mas a formação de médico veterinário não é. Se você está achando a faculdade fácil, você está fazendo estágio, está fazendo iniciação científica, está escrevendo um resumo científico, está correndo atrás, é correr atrás, é pauleira atrás de pauleira, é muita coisa para fazer. Porque a ideia é formar vocês têm que pensar na formação de vocês. Beleza? Então é isso que eu queria deixar de mensagem para vocês. Não desista, a veterinária é uma profissão linda, na minha perspectiva, é a profissão do futuro, principalmente quando a gente pensa no conceito de saúde única, One Health, que engloba tanto a saúde animal, quanto a saúde ambiental e a saúde humana, e o médico veterinário é a profissão que está melhor inserida nesse conceito, e é um conceito do futuro. Então, gente, aproveitem o momento, corram atrás, aproveitem as férias, obviamente, para dar uma descansadinha, mas também para correr atrás, às vezes, de uma possibilidade de vivência prática, de estágio, que talvez durante a semana vocês não conseguiriam. Beleza? E é isso, gente. Fico aqui, meu muito obrigado pela participação de todos. Chegamos, então, no fim dessa pequena, mas gostoso bate-papo.